Bom, o primeiro exemplo que a gente vai dar para ilustrar os lemas de Borel-Cantelli é um exemplo bastante clássico que acontece diversas vezes na literatura, que eu vou utilizar ele até para ilustrar um pouquinho como é que é a dificuldade de construir um espaço amostral quando a gente repete um experimento infinitas vezes. Não é tão trivial, a gente joga algumas coisas para debaixo do tapete. Felizmente a gente consegue viver sem elas, por enquanto, mas é importante que a gente tenha consciência de que a gente está jogando coisas para debaixo do tapete. Então esse exemplo, né, o dito exemplo do macaco infinito, você tem um macaco imortal e bastante paciente, que bate em teclas ao acaso em um teclado por um tempo indefinido, né? Já que ele é imortal e paciente, ele tem esse direito. E você quer saber qual é a probabilidade de que ele eventualmente digite a obra inteira de Shakespeare. Tá? Vamos estudar esse resultado à luz do lema de Borel-Cantelli. Tá? Então, eu vou chamar de N, primeiro exemplo. N, né, não é uma variável aleatória, apesar de eu estar chamando de maiúsculo. N é o número de caracteres na obra de Shakespeare. É uma quantidade bastante grande. Tá? E o nosso experimento vai ser o quê? Escolher N letras ao acaso das 26 letras do alfabeto inglês. Escolher N letras ao acaso do alfabeto de 26 letras em inglês. Tá? Nem estou considerando espaço. Tá? Dei uma colher de chá aqui, não vamos levar espaço em consideração. Tá? O nosso espaço amostral para fazer esse experimento uma vez, tá? É omega, que são as sequências de comprimento n formadas pelas 26 letras. Formadas pelas 26 letras, tá? Esse espaço amostral, ele é finito, tá? Ele é bastante grande, na verdade a cardinalidade desse conjunto é n elevado a 26. Como esse espaço amostral é finito, a gente pode, sem nenhum problema, colocar sigma álgebra, que é o conjunto das partes. E a medida de probabilidade que a gente vai colocar, a medida de probabilidade uniforme, porque nenhuma letra tem preferência em relação a outra do que ser escolhido. E aí você sabe que a probabilidade de qualquer sequência dentro desse conjunto é 1 sobre n elevado a 26. Ok? Como o experimento, né, que a gente está considerando resume-se ao macaco ficar digitando infinitamente no teclado, o espaço amostral muda, né? Esse espaço amostral é para você fazer uma única vez o experimento. Então, quando você digita infinitamente, o espaço amostral se torna essencialmente o produto cartesiano infinito de ômega com ele mesmo. Tá? Você vai repetir uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, etc., assim sucessivamente. Isso é da ômega elevado a infinito. Né? Não é óbvio, mas você pode provar que existe uma sigma álgebra e uma medida de probabilidade adequadas nesse conjunto. Tá? Existe uma sigma álgebra e uma medida de probabilidade adequadas. Ok? Bom, e com sorte, né, a gente consegue calcular certas probabilidades de interesse só com base no espaço amostral simples que a gente tem. Se a gente chamar de AN o evento que é a obra de Shakespeare é digitada na enésima tentativa, então, ou seja, a obra de Shakespeare é digitada na enésima tentativa, tá? A gente sabe que a probabilidade de AN acontecer, a gente nem precisa fazer menção à medida de probabilidade no nosso espaço amostral ampliado, porque isso daqui vai ser exatamente 1 sobre n elevado a 26, assumindo que tudo acontece de modo independente. Tá? Bom, se a gente está no contexto dos lemas de Borel-Cantelli, parece que eu estou querendo estudar a probabilidade de observar o Linsup de AN, ou seja, a probabilidade de AN acontecer infinitas vezes. Tá? Eu quero responder uma pergunta mais forte do que a que está no enunciado. Eu não quero responder a probabilidade de que eventualmente ele digite a obra inteira de Shakespeare. Eu quero saber a probabilidade de que ele digite a obra inteira de Shakespeare infinitas vezes. Tá? Bom, como as letras são escolhidas de modo independente, né, cada AN é independente um do outro, porque pela nossa hipótese do nosso problema, e como a gente sabe que a probabilidade de AN é 1 sobre n elevado a 26, somatório
n indo de 1 até infinito de P de AN é o somatório n indo de 1 até infinito de 1 sobre n maiúsculo elevado a 26. Então, eu estou somando uma quantidade infinitas vezes. Isso daqui vai dar um infinito bastante grande, né? Essa série diverge pra caramba, porque o termo geral dela nem vai para zero. Pelo segundo lema de Barocantelli, como os meus eventos AN são independentes e o somatório das probabilidades é infinito, eu sei que a probabilidade de Lin-Sup é igual a 1. Ou seja, se você esperar um tempo suficientemente grande, a probabilidade do macaco digitar a obra inteira de Shakespeare não é só 1, mas como a probabilidade dele digitar infinitas vezes a obra inteira de Shakespeare é 1. E aí você pode pensar coisas mais bizarras ainda, né? A probabilidade dele digitar a obra inteira de Shakespeare, seguido da obra inteira de Saramago, seguido da obra inteira de Machado de Assis, seguido da biografia da sua vida, também é 1, infinitas vezes, né? É um evento só que tem probabilidade menor de ocorrência, mas ele vai acontecer infinitas vezes. Apesar disso, o infinito prega bastante peças na gente, tá? Vamos tentar então trazer para o mundo real. Se a gente quisesse falar, beleza, então, quanto tempo eu tenho que esperar, né, para que o macaco consiga cumprir essa tarefa? Bom, uma das obras de Shakespeare, Hamlet, tem 130 mil caracteres. Tá? A probabilidade do macaco digitar essa obra ao acaso é esse valor minúsculo, 4,4 vezes 10 elevado a menos 360 mil. Esse é um número muito pequeno. Tá? E aqui, para fazer essa conta, eu estou considerando pontuação e letras maiúsculas, mas não faz diferença. O número vai ser ridiculamente pequeno, mesmo se a gente não considerar isso daí. E aí vamos fazer uma viagem aqui um pouquinho, né? Imagina que cada próton do universo observável seja um macaco digitando incessantemente 2.000 caracteres por minuto. Isso é mais do que o recorde mundial de velocidade de digitação em ordens de grandeza. Tá? Então, cada próton do universo observável é um macaco digitando mais rápido do que qualquer humano, sem parar, desde que o Big Bang aconteceu até o fim estimado do universo, tá? Bastante tempo. Para você ter uma chance em 1 trilhão de observar Hamlet sendo digitada por inteiro, em todo o tempo de existência do universo, você não precisa ter um universo somente. Você precisa ter 10 elevado a 360 mil universos. Tá? Então, se você tiver essa quantidade absurda de universos, cada átomo, cada próton do universo for um macaco digitando sem parar, você tem uma chance em 1 trilhão de observar Hamlet ser digitada por acaso. Então, olha como que isso é bastante raro, né? O infinito, ele é muito grande, é maior do que a nossa compreensão é capaz de entender. Se a gente fosse um pouco mais modesto, né, em um desses universos somente, né, a gente só tem um universo a princípio, independente isso depende da sua crença de física. Se você tiver acesso a somente um desse universo, a chance de um documento de 79 caracteres ser digitado corretamente é de menos de 1 em 1 trilhão. Ou seja, se você quiser que o macaco digite uma sequência particular de 79 caracteres e você esperar muito tempo e todos os prótons do universo forem macaco digitando muito rápido, você ainda tem uma chance de menos de 1 em 1 trilhão dos seus 79 caracteres serem digitados corretamente. Tá? Então, isso mostra pra gente, né, que o lema de Boracantelli, ele é uma ferramenta teórica bastante interessante e em determinados contextos é razoável a gente usar o infinito para aproximar um número finito bastante grande, mas a gente tem que estar alerta de que de vez em quando lidar com o infinito pode ter suas pegadinhas, que é exatamente o caso desse exemplo. Tá? Ou seja, não fique esperando bater cabeça no teclado até sair, sei lá, a resolução da sua lista de Prob 2. Isso vai demorar um tempo bastante grande para isso acontecer. Vamos fazer mais uns exemplos para encerrar esse vídeo. Tá? Vamos considerar então, nesse exemplo, um jogo infinito, onde na rodada N o jogador perde R$ 2 com essa probabilidade, ou ganha R$ 1 com uma probabilidade bastante maior. Então, o que acontece é o seguinte, né? A minha variável aleatória de interesse, ela assume o valor menos 2 elevado a n com probabilidade 1 sobre 2 elevado a n mais 1. Ou seja, eu tenho uma chance bem pequena de perder 2 elevado a n reais, uma quantidade bastante grande de dinheiro. Porém, eu ganho R$ 1
com uma probabilidade bem próxima de 1. 2 elevado a n sobre 2n mais 1. Tá? Se você calcular quem que é o ganho médio desse jogo, quem que é o ganho médio desse jogo, né? Você vai fazer o quê? Bom, o valor esperado dessa variável aleatória, tá? 1 vezes a probabilidade de ganhar um real, menos 2 elevado a n, vezes a probabilidade de perder 2 elevado a n reais. Tá? Isso é uma coisa menos a mesma coisa, que dá zero. Tá? Então, em média, esse jogo tem ganho zero para você. Ok? E o que a gente pode falar do patrimônio do jogador ao final, né, entre aspas, do jogo, com muitas aspas, né, que o jogo nunca acaba, mas vamos fingir que a gente pode falar essas coisas, tá? Bom, se a gente olhar o seguinte evento, a N, que é perder na rodada N, a gente sabe que a probabilidade de AN é igual a 1 sobre 2 elevado a n mais 1, tá? Pelo enunciado do nosso problema. Essa é a minha probabilidade de perder na rodada n. Bom, eu estou interessado em ver o seguinte, eu quero saber quem que é a probabilidade de eu perder infinitas vezes, ou seja, probabilidade do linsup de AN, que é a probabilidade de eu perder infinitas vezes. Se a probabilidade de eu perder infinitas vezes for igual a zero, tá bom, né? Porque isso significa que eu vou perder uma quantidade finita de vezes bastante dinheiro, mas eu vou ganhar um real infinitas vezes. Então, ao final do jogo, eu posso falar que o meu patrimônio vai ser infinito, por mais que o meu ganho médio seja zero. Bom, para eu aferir a probabilidade do linsup de AN, vamos lembrar das condições do lema de Borel-Cantelli. Tá? Eu estou assumindo independência, então eu posso estar em qualquer um dos dois cenários. Se eu calcular o somatório, n indo de 1 até infinito, de P de AN, e seu somatório, n indo de 1 até infinito, de 1 sobre 2 elevado a n mais 1. Isso é o inverso de uma série de potências, 1 sobre 2 elevado a n, e isso daqui é finito. Ou seja, pelo primeiro lema de Borel-Cantelli, como o somatório das probabilidades de AN é finito, a probabilidade de AN acontecer infinitas vezes é igual a zero. Ou seja, ao final do jogo, o jogador tem um patrimônio infinito, porque a chance dele perder se torna cada vez tão mais rara, de modo a que, com probabilidade zero, você vai perder infinitas vezes. E aqui, finalmente, vamos fazer um exemplo um pouco mais simplesinho para fechar esse vídeo. Tá? Suponha que a gente lance uma moeda independentemente infinitas vezes, de modo que a probabilidade de observar cara no enésimo lançamento seja 1 sobre n. Eu quero saber qual que é a probabilidade de observar infinitas caras. Tá? Bom, como eu sei que o somatório para n indo de 1 até infinito da probabilidade de cara é igual ao somatório n indo de 1 até infinito de 1 sobre n. Tá? Isso daqui é infinito. Como eu estou assumindo que o meu lançamento é independente, então eu sei que a probabilidade de eu observar caras infinitas vezes é igual a 1. Né? Ou seja, a sua probabilidade de observar uma cara, ela pode até ficar mais rara, mas não tem problema. Ela não fica rara o suficiente de modo a te impedir de observar uma quantidade infinita de caras acontecendo. Enquanto que, por outro lado, se você tem o somatório n indo de 1 até infinito da probabilidade de observar cara, sendo igual ao somatório de 1 sobre n quadrado, como esse somatório ele é finito, tá? A probabilidade de você observar caras infinitas vezes é igual a zero. Ou seja, a sua probabilidade de observar uma cara diminui tanto, de modo a que observar uma cara se torna tão raro que a partir de um momento você essencialmente não observa mais caras. Tá? Ou seja, a probabilidade de observar caras infinitas vezes é igual a zero. Tá? E bom, tá, a observação está escrito errado, a independência não pode ser removida na primeira afirmação. Tá? A independência é importante para que valha o lema de Borel-Cantelli, como vai ficar claro à medida que a gente ver alguns exemplos, tanto nas aulas quanto nos exercícios
para vocês. Tá?